é muito importante que nós também, educadores, sejamos capazes de entender a parte que cabe a cada um nesse grande latifúndio chamado hábito de estudos. E importante também que todos saibam que, embora papéis diferentes, todos são importantes. Então, quando eu começo uma conversa, tanto na escola quanto na clínica com as famílias, eu geralmente inicio pedindo para que eles pensem num time de futebol. Então, nós temos os jogadores que entram em campo e têm que marcar o gol. Nós temos o técnico que prepara esses jogadores com as condições, enfim. E nós temos o cartola que dá toda a estrutura. Na escola, nós temos o aluno, que é aquele que precisa colocar em prática, né, todas as orientações trabalhadas em relação ao ato de estudar, ou seja, ele quem tem que estudar. É o ator principal, ok? Nós temos, nós, educadores, que somos aqueles que têm que trabalhar toda essa questão de como estudar, como montar um plano de estudos, as orientações das técnicas, enfim. Nós somos o técnico, nós somos corresponsáveis, tá? E nós temos a família. A família é aquela que dá toda a estrutura, que matricula o filho, que compra material, que leva e traz para a escola. Então, esses três elementos precisam estar extremamente alinhados. É como se fosse, gente, uma engrenagem de uma máquina. São três peças. Porém, todas essas três peças precisam estar ajustadas e funcionando em harmonia. Porque se uma peça, por menor que ela seja, parar, a máquina inteira para. Então, se nós, educadores, somos o técnico desse time, nós temos a responsabilidade de transformar esse aluno em um estudante, oferecendo aí as técnicas, táticas, estratégias, planejamento, enfim. E nós precisamos também garantir as condições e orientar a família, que é uma dessas frentes. E as contribuições que nós precisamos trabalhar com a família é mostrar para esses responsáveis que partirá também deles, estimular que existe hora, que existe local adequado para estudar, que precisa ir incentivando a autonomia. E nesse sentido da autonomia, eles precisam ser então orientados de que eles podem, eles devem ajudar, mas até certo ponto. O jovem, a criança, né, o adolescente, eles não sabem estudar. E isso nós, educadores, trabalharemos com eles. Porém, esse comportamento, para se transformar num hábito, ele precisa ser praticado. Por quê? Porque nenhum hábito aparece do dia para a noite, aparece do nada. Isso não acontece. É todo um processo e que leva tempo. Ao longo desse processo, precisa ter persistência, precisa ter dedicação. Porém, como é que eu vou ser persistente? Como é que eu vou me dedicar a fazer uma coisa que para mim ainda não é nada interessante? Eu não sinto prazer em estar fazendo isso, mas eu tenho que fazer. Mas eu ainda não tenho
autocontrole suficiente para poder me manter firme, apesar de não estar gostando. A supervisão tem que vir de fora. Então, esse é o papel da família. Por isso, a família precisa ter paciência. É preciso ajudar os pais a entenderem que isso é um processo. E se é um processo, leva tempo. E se leva tempo, eu preciso ter paciência. E que nem sempre o simples será fácil. Nem sempre o simples comando de pedir para que meu filho sente e estude, isso nem sempre vai ser fácil. Primeiro, porque ele não sabe. Segundo, porque ele ainda não vê sentido nisso. Daí a importância, gente, de nós, enquanto escolas, trabalharmos com eles metas que sejam realistas. Não adianta a gente trabalhar com o ideal no início. Não adianta nós trabalharmos com os alunos de que ele tem que sentar por um período X, porque ele não vai fazer isso. Então, como é que nós vamos trabalhar com eles? Metas a curto prazo. Então, se hoje ele consegue sentar e focar e trabalhar 15 minutos, nós vamos trabalhar 15 minutos. Depois nós vamos trabalhar meia hora. Depois nós vamos trabalhar 45 minutos. E nós vamos trabalhar com eles a questão das pausas. E por que é importante os pais terem paciência nisso? Porque no momento da pausa, o aluno vai ser orientado a levantar, a sair do ambiente de estudos. E o pai ou a mãe que estiver ali, o adulto, não vai poder ficar, mas toda hora você levanta? Como assim? Que raio de estudo é esse? Ah, mas os pais eles trabalham fora, eles não vão ver que o filho está fazendo pausas. Bom, mas se tiver algum adulto em casa com esse adolescente, se ele não ficar o dia inteiro sozinho, se tiver, beleza. Agora, se não tiver, se tiver alguma pessoa em casa, essa pessoa precisa entender, porque depois vai buzinar na orelha do pai ou da mãe e a mãe vai falar um monte na orelha do adolescente, entenderam? Então, paciência para que esse processo aconteça. Então, gente, o papel da família na formação do hábito de estudo é muito, muito, muito importante. Assim como o nosso, enquanto educadores, no sentido de darmos as ferramentas à família no sentido de acompanhar e supervisionar. Então, ela vai muito além do simples perguntar se o filho estudou.